Bom dia aos irmãos que eu ainda não bendisse. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. Como aqueles que olham os boletins e conseguem interpretar corretamente o que está escrito lá, o pastor não está aqui hoje. Está em Campinas, lá na Igreja Batista Bíblica do Jardim Aeroporto, do pastor Osmar Vandetti. É ele que está lá ainda? Não? Ele congrega lá, mas ele não é pastor não. Ah, não? É médico. Ah, tá. Um dia a gente fica velho, né? Quando eu conheci ele era velho, eu imagino hoje, né? Quem está velho hoje também é o Gustavo. Esse caminho para velhice sua vem vindo a passos largos, casa, faz aniversário. Que isso? Um dia após o outro. E aí, só apertar aqui funciona? Tem que ligar primeiro, né? Ligado. Ó. Tudo bom? Hoje nós vamos estudar um pouco o contexto histórico do nascimento de Jesus. Natal vem se aproximando. Tem algumas casas que já nem tiram os enfeites mais, né? Já deixa o ano inteiro lá. Mas na rua de casa já teve alguém que pôs umas luzinhas coloridas. Passei lá ontem à noite, vi tudo brilhante. Falei, o Natal tá aí, ó. Só falta 2 meses ou menos até, né? É uma época gostosa. Cada um tem seus traumas do Natal, seja incrédulo ou seja cristão. Tem algumas dificuldades em relação ao Natal, seja porque não ganhou o presente quando era criança. Eu tinha uma tia que ia em casa no Natal e falava para mim, você quer roupa ou brinquedo? Eu olhava para minha mãe falava roupa e eu queria brinquedo. Mas não me traumatizou não, como brinquedo até hoje. Vai legal vocês verem o tanto de brinquedo que tem que eu comprei nesse ano. A gente fica meio traumatizado, mas não é nada aqui. 2 passagens falam sobre o nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 2 e também no Evangelho que escreveu Lucas, nos capítulos 1 e 2. E o nascimento de Jesus é algo que tem que ser bem considerado por nós. O profeta disse, o profeta Miqueias, ele profetiza que Jesus irá nascer em Belém, e Mateus repete essa ideia: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Quando nós estudamos o nascimento de Jesus, além de muitos fatores que envolvem principalmente a questão da nossa salvação, há alguns fatores que podemos observar de como Deus preparou o ambiente para que isso acontecesse. E o apóstolo Paulo, ele diz de uma forma brilhante como que é o ápice desse acontecimento. Então o apóstolo Paulo fala que, vindo a plenitude, porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que Paulo está falando? Olha, chegou um tempo, um momento exato que Deus escolheu, a plenitude, que foi quando Jesus nasceu. E dentro dessa plenitude do tempo, quando nós olhamos para a figura da manjedoura, que para os crentes ela pode causar alguma dificuldade ou alguma repulsa, por ser um símbolo muito usado pelo catolicismo romano, mas a manjedoura, ela é o símbolo da humildade do começo da nossa salvação. E ao redor dela nós podemos ver alguns acontecimentos que são muito importantes para avaliar a nossa vida ou para ajudar
no nosso dia a dia, na forma de nós agirmos, observando como Deus pode estar usando a nós ou circunstâncias. Então, o primeiro contexto que há em volta dessa manjedoura é o contexto político. Também temos um contexto humilde em volta dessa manjedoura, um contexto religioso, um contexto espiritual e um contexto sobrenatural. Se der tempo, nós vamos passar um pouquinho por cada um desses contextos. O primeiro é quase que certo que vai dar tempo, que é o contexto político. Hoje é um contexto político. Depois de amanhã encerram-se as eleições dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é esquisito, eles começam a votar um mês antes, tem gente fazendo campanha, já tem gente que votou, mas dia 5 termina lá. Economicamente o mundo está parado, né? O mundo dá uma parada esperando quem será o novo presidente dos Estados Unidos, para ver como que o mundo vai agir economicamente a partir do presidente que estará eleito nesses próximos dias. Então essa questão política, ela é bem usual para todos nós. O mundo não funciona se a política não estiver funcionando. Eu particularmente entendo que política é uma costura de entendimento entre aqueles que lideram em favor de alguma causa. Então, digamos assim, alguns vão negociando alguns entendimentos para obter um resultado comum. Porém, desde quando começou essa questão política, a tendência é o benefício próprio. Então, por melhor que seja o candidato que você votou, quando ele chega no ambiente político constituído lá, ele tem que dar o braço a torcer para que os outros deem o braço a torcer a favor dele, né? Então eu já disse várias vezes que um crente chega lá e quer instituir o dia da Bíblia. O incrédulo chegou lá e ele é um pouco pervertido, ele quer constituir uma zona de meretrício na cidade. Ambos precisam do voto um do outro. Basicamente é assim que funciona. Mas tem vários fatores. Alguns muito animados em Jacutinga, porque agora mudou o contexto político, alguma coisa assim. Quando chegam no escritório, eu desenho a formação da Câmara de Vereadores, o fiel da balança, que é aquele que vai desempatar, e as negociações que tem que ser feitas para ganhar o voto desse fiel da balança, né? Então tem um tanto foi eleito que era do lado do Araújo, tem um tanto foi eleito que era do lado do Guina, e tem um vereador que é do Irdelando, né? Esse é o fiel da balança. Então o voto dele pode ser útil tanto para o pessoal do Guina quanto para o pessoal do Araújo, para ganhar ou ser contra ou ser a favor de projetos. Então aquele que era meio obscuro, né, Irdelando, aquele negócio, hoje ele é importante, porque ele é o dono do partido, então o vereador dele vota conforme ele manda, né? Então isso é política. Estou contando essa história porque pessoas chegam lá muito animadas, né, agora vão mudar, e eu falo, olha, não é bem assim, né? Mas o pastor Marcos, ele estava do lado do Guina, tá, mas a dona do partido do pastor Marcos é a Alita, que é a mulher do Araújo. E quem manda é o filho do Araújo, tá? Então não adianta achar que vai pular tão fácil de um lado para o outro assim. Pelo menos até 6 meses antes da próxima eleição, que já começou agora, né? A próxima eleição, que é a de presidente, começou agora. Tem um intervalinho só para eleger o presidente do Senado e da Câmara, mas já vamos começar a brigar por presidente. Essa eleição para prefeito, apesar de eu ficar falando tudo isso, eu consegui ficar um pouco apático. Meu alvo é ficar apático da próxima. A próxima é que vale mesmo, né? Se eu conseguir passar a próxima eleição, acho que daí eu me libertei disso daí. Tem 3 coisas que as pessoas dizem que não se discute, que é religião, política e futebol. Parece que eu só tenho essas 3 para discutir. Eu estou do lado contrário. Mas vamos lá ao que interessa. O contexto político do nascimento de Jesus estava lá César Augusto e Herodes. Isso é história, tá? Eu vou falar aqui, não tem nada diferente. César Augusto só tem um versículo na Bíblia que fala dele, e de Herodes já tem 18 versículos que fala dele. Herodes é o Herodes o Grande,
né, que era o poderosão mesmo lá, porque tem um monte de Herodes, porque Herodes é uma dinastia, né, um título de quem comandava, e César também é um título, tá? Então, por causa de Júlio César, aquele que foi amante de Cleópatra, lá, o primeiro amante de Cleópatra, que sai a dinastia dos Césares, porque o César Augusto era sobrinho neto de Júlio César. Esses dois têm uma importância que você usa no dia a dia. O Júlio César, ele criou o calendário mais ou menos nos moldes que nós temos hoje. Então esses 12 meses não tinha até Júlio César. E o César Augusto deu uma melhoradinha nesse calendário alguns anos depois. Então quando você vem, eu trabalho no escritório, eu tenho que saber isso de cor, né? Então eu sei os meses que tem 31, os meses que tem 30, e quando fevereiro é 28 ou 29 eu sei também. Você já deve ter visto sua mãe lhe ensinar, né? Começa a contar assim, janeiro, os que estão em cima tem 31, os que estão embaixo tem 30. Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí do outro lado já vem agosto com 31 também, foi interessante, né? Termina com 31, começa com 31, até na mão dá certo isso, né? Mas o César Augusto resolveu homenagear o Júlio com o mês de julho, que não chamava julho. Aí resolveram homenagear o Augusto César com o mês seguinte, ou de julho, que passou a ser agosto, né? Augustus, por causa do César Augusto. Só que agosto tinha 30 dias antigamente, então eles mudaram para 31, tiraram o dia de fevereiro, que era 29 ou 30, passou a 28 e 29, então julho e agosto é por causa dos dois imperadores, e não poderia um imperador ter menos dia que o outro, né? Então por isso que julho e agosto tem 31 dias. História, tá? O contexto é esse. O único versículo que tem do César Augusto é esse: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O Senhor usa pessoas inesperadas para cumprir o que Ele tem planejado, isso é certo. Nós vemos na palavra de Deus várias pessoas que são pinçadas do nada e de repente viram estrondo, né? José, ele é pinçado e de repente o homem mais importante da terra, porque toda a terra dependia do Egito naquela época. Daniel é pinçado e colocado lá na Babilônia, que passa por 3 reis famosos. Esther, ela é pinçada e colocada lá como a rainha da Pérsia. Então Deus faz as coisas como Ele quer, da forma que Ele quer, escolhendo as pessoas que Ele quer, importantes ou não. No caso aqui, ele usa o começo de um império para fazer o que Paulo chamou de a plenitude do tempo dele. E é muito, usar uma expressão, é muito legal ler a Bíblia e ver como as coisas estão encaixando da forma que Deus quer. Esse César Augusto, ele se torna o primeiro imperador porque ele derrota o Marco Antônio. Marco Antônio tinha derrotado o Júlio César, que era o primeiro amante da Cleópatra, e aí o Marco Antônio se tornou amante também da Cleópatra. E no desentendimento lá na República de Roma, o César Augusto vai e derrota, né, ou faz com que o Marco Antônio se suicide, e a Cleópatra também acaba se suicidando nesse mesmo contexto. Mas isso torna o César Augusto alguém bem inflamado no contexto romano, que é onde começa o império. E esse Augusto é um título que ele recebe numa homenagem divina para ele. Então Augustus, ele quer dizer venerável, digno de reverência. Então o entendimento que passou a se ter do imperador era de um Deus. Esquecia-se a figura divina de Deus, o Criador de todas as coisas, e passava a se venerar o imperador, passou a se venerar o imperador. Durante todo o Império Romano,
Todos os imperadores que passam por ali, eles são adorados como Deus, como alguém que traz paz, como alguém que traz segurança, como alguém que traz vida, como alguém que traz salvação, até pelo contexto de lutas que eles tinham. Então Lucas, é fantástico Deus usar Lucas para escrever 2 livros na Bíblia, né? Porque quando eu vou ler o que Lucas escreve aqui, é uma história perfeita. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então ele dá um contexto de tudo, de toda a história que tinha naquela época, né? Esses livros são escritos por Teófilo, né? Que é talvez um amigo dele, e ele quer que ele tenha a história completa, né? No capítulo 1 ele diz que visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Andei com uma tosse esses dias, preciso de uma balinha para melhorar a garganta. Então Lucas mostra, dentro desse contexto político, como Deus preparou aquele momento, aquele imperador, para que ele, dentro dos seus interesses políticos, em ganhar mais dinheiro, fizesse o recenseamento, porque o império estava expandindo, ele precisava saber quantas pessoas tinha para calcular quanto queria entrar em dinheiro para ele. Então ele faz o recenseamento, fica sabendo quantas pessoas tem e vê se está entrando no caixa certo lá, se está tendo muito desvio ou gente que não está pagando. E Lucas está mostrando também que aquilo que as pessoas buscavam no imperador, que César é o Senhor, César é o grande, César é o fenomenal, ele é o Deus, que agora vem o Deus verdadeiro. Isso é um contexto que as pessoas acreditam e Deus está mandando aquele que é verdadeiro, que é o Cristo. Esse César, ele morre logo após o nascimento de Jesus, né? Talvez uns 4 anos depois do nascimento de Jesus, mas ele, digamos assim, por ele é preparado todo o terreno para a vinda de Jesus. Muito obrigado, irmão. Então eu falei para os irmãos quem foi ele, um pouco da história, né? O decreto que ele fez, também a questão que Paulo exaltou a plenitude do tempo, e falta nós vermos aqui essa questão da Pax Romana. O imperador, ele conseguiu 3 feitos grandiosos na época dele. Primeiro foi essa aparente paz, né? Porque o mundo nunca está em paz, mas no império dele havia uma paz, as guerras haviam passado. Outra coisa que ele conseguiu foi a língua comum. A língua que havia na época era o grego, né? O império anterior era o império grego, e então havia só uma língua nesse universo do império romano, né? Que era a língua grega. Todos sabiam grego. Os judeus falavam aramaico, os romanos falavam
latim, mas a língua que predominava era o grego. E outra coisa que foi muito comum, ou foi criado na época do imperador César Augusto, foi as estradas romanas. A expressão "todos os caminhos levam a Roma" é por causa desse período. Não eram pavimentos igual nós temos agora, que passa 2 carros, né? Mas eram pavimentos para que o cara que levava a mensagem, né, ele ia a pé, então ele precisava de estradas feitas. Essas estradas eram calçadas com pedras, e essas pedras elas foram retiradas das estradas de Roma. Só tem um pedaço, acho que via Aipa, lá em Roma, que ainda tem essas pedras. Mas quando o Império Romano caiu, essas pedras foram levadas para construir os castelos medievais. Então os castelos medievais são construídos com as pedras que haviam nos caminhos que levavam para Roma. Então, de qualquer lugar do Império, havia estradas que interligavam e chegavam até a Roma. Eram 80 mil quilômetros de estradas. É pouco, mas levava. É pouco porque em Minas são 262 mil quilômetros de estradas. Então imagina que lá no Império Romano 80 mil era pouco. Mas todos os caminhos levavam até Roma. Então havia esses 3 fatores que Deus também usa a favor do início do governo de Cristo, no nascimento de Cristo, que depois vem a igreja. Porque a igreja, por causa de ter estradas que facilitavam a expansão do evangelho, foi proveitoso o que César havia feito. Ao fato de ter uma língua só, o Novo Testamento foi escrito em grego, então ele alcançou todos os povos. E essa paz romana que havia é que os judeus, eles não eram perturbados pelos romanos, eles na realidade eram perturbados pelos próprios judeus. Então quando veio Cristo e Cristo era propagado, os judeus mais radicais, eles levavam para Roma como se Cristo quisesse tomar o lugar do imperador César. Então por isso se não havia paz, era falta de paz entre o próprio judeu. Depois de César, um outro fator político, né, dentro do contexto político, é a figura do Herodes, que era o governador da região que Jesus nasceu. Mateus capítulo 2, versículo 16, vou pedir para alguém ler, para poupar minha tosse aqui. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então Herodes, ele tem uma origem oportunista. Há uma história de judeus chamados Macabeus. Isso está num livro apócrifo da Igreja Católica, onde conta as batalhas que esses Macabeus fizeram. E o líder deles era Judas, que era o Macabeu, né? Dizem que era Macabeu quer dizer martelo, porque a cabeça dele tinha mais ou menos o formato de um martelo. Então por isso que era Judas Macabeus, e os seus irmãos ficou conhecido como a Batalha dos Macabeus. Mas o pai desse Herodes o Grande, o Antipas, ele vai lá naquela região, dentro de um processo de oportunismo político, né? E nessa região ele trava uma luta com os Macabeus e vence, derrota todos os aqueles Macabeus da época. E com isso o governador sente que ele é um aliado, né? O imperador sente que é um aliado e o nomeia um de seus filhos, que é Herodes o Grande, para que ele governe ali na região da Judéia. Então, por isso que aonde Jesus nasceu, havia o Herodes lá. E ele, apesar de
desse início vitorioso, né, por causa do pai dele, isso sobe a cabeça dele e ele leva uma vida de forma muito cruel, né, tentando eliminar qualquer um que se levantasse a favor dele. Ele tinha muitos filhos, ele tinha várias esposas, ele acaba matando inclusive filhos para não perder o poder. O interesse em manter o poder ali faz dele um homem muito cruel. Ele não só matava pessoas que pudessem atrapalhar o reinado dele, como pessoas da própria família, se tivesse algum indício de que poderia se rebelar contra ele. Mas isso tudo leva a ele a ficar num declínio, porque ele acaba casando, ele teve 10 esposas, né? Então, para manter o império dele, o reinado dele ali naquela região, ele começa a cobrar muito imposto das pessoas, e aí ele fica sem a simpatia do povo. Então as pessoas já não gostam muito dele. E ele, enlouquecido pelo poder, quando Cristo é anunciado a ele, ele acaba não atentando à importância que isso teria, e poderia ter para a vida dele também. Então, quando os magos passam lá e falam para ele, onde está o recém-nascido, né, o rei dos judeus, ele, ao invés de ver isso com bons olhos, ele não conhecia o contexto dos judeus, apesar de ser o governador lá, ele se sente incomodado, ele fala, mais um que vem para tomar o meu reino. E ele tenta, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. E aí, em meio de procurar pessoas que conheciam, entendiam sobre o assunto, ele consegue alguns judeus que falam para ele, olha, tem uma profecia que vai nascer o rei dos judeus, né? E ele fala, mas vai nascer aonde isso daí? Porque ele estava em Jerusalém. E aí eles vão lá para Miqueias 5:2, que fala, né, tu, Belém. E aí ele começa a ficar atento que em Belém pode ter o rei lá. Mas ele confia naqueles magos que vieram para visitar Jesus. E ele espera que os magos voltem e falem, olha, ele está em tal lugar, nós vimos ele lá. Como Deus orienta os magos a não voltarem para o faraó e irem para outro caminho, e ao mesmo tempo avisa José de que não deveria permanecer naquela região, e José vai para o Egito, o faraó fica louco pela situação. Como que eu vou deter esse rei que estão falando aí agora? Bom, se nasceu esses dias, não tem 2 anos, vamos matar todas as crianças até 2 anos. Então ele fica louco por causa da situação. Uma vez que ele faz todo esse procedimento, né, ele expõe a raiva que é natural em todos nós. Nós também sofremos com essa situação de às vezes sermos incomodados em alguma situação, e às vezes podemos também expressar toda a nossa raiva. Tem alguém que escreveu, Tom Huston, que ele fala, há algum tempo nossa sociedade tem alimentado a ideia de que a raiva é boa e nos ajuda se dermos vazão a ela. Não sei quantos lembram, mas tinha um programa de televisão de uma mulher que ia nas casas ajudar a criar as crianças. Como é que chamava aquilo? Supernova. Então todo mundo sabe o que é. E uma das técnicas que ela usava para alguns pais muito carregados de raiva era levar num local e quebrar alguma coisa, um vidro, um carro velho lá, e dava uma marreta, e o camarada tirava toda a raiva dele nessa situação. Tiago fala, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, quer tirar a sua ira, quer tirar a sua raiva, busque respostas na palavra de Deus.
pode quebrar tudo, né? Se tem uma terapeuta super nani para te levar para um campo deserto, o prejuízo não é grande, mas tem muitas pessoas que estão destruindo dentro da cidade. O cara chega no pronto-socorro, demorou 5 minutos para ser atendido e já quebra tudo que tem lá. O cara chega no McDonald's, né? E o atendente demora um pouco para atender, já começa a querer quebrar tudo, e quebra mesmo, né? Então, o mundo está alimentando isso, e Faraó viveu esse momento, expressou a raiva dele da pior forma possível. Um outro contexto que nós vemos aqui é o contexto humilde. Ali em volta do nascimento de Cristo, além do contexto político, nós temos um contexto humilde que é os pastores. Quando nós estamos lendo a Bíblia, os pastores do Velho Testamento até Davi eram pessoas muito importantes e normalmente muito ricas. Quem tinha um rebanho, Abraão, Ló, era caso até de briga, de tanto poderio daqueles pastores. No Novo Testamento, os pastores já não têm esse contexto mais de riqueza. Eles são pessoas humildes, são pessoas do campo, né? Não tem uma expressão de riqueza. Eles são cuidadores de animais, mas até por causa do contexto de sociedade na época, que o animal que eles criavam servia como sacrifício, e as pessoas não traziam seus próprios animais, vinham até Jerusalém, compravam ali os animais deles, eles eram considerados imundos por causa dessa matança de animais. Então o contexto dos pastores nessa época é um contexto de humildade, pessoas que não têm uma expressão grandiosa, mas é para esses humildes, esses sem expressão, que Deus faz o primeiro comunicado do nascimento de Cristo. Então lá em Lucas 2, 10, 11 diz: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então nesse contexto de pessoas humildes e sem expressão, é que Deus leva ao primeiro comunicado do nascimento de Cristo. Eles são os primeiros também a testemunhar o evento. É possível que o local que Jesus nasceu e o local que eles estavam não era muito longe, porque Jesus nasceu num alimento para animais, e os pastores estavam em alguma região próxima. Naquela mesma noite eles recebem a informação do nascimento de Cristo e já vêm para Jerusalém. Talvez não era muito longe. Quantos pastores eram? Se era mais de 2, já servia como testemunho público do nascimento de Cristo. Então se era 3 pastores, ou era 13 ou 23, não faz muita diferença. Sendo 3, já era validado o testemunho do nascimento de Cristo. Eles não eram considerados, né, alguém de expressão, como eu disse. O que aparece a eles é um anjo do Senhor, não mais o anjo do Senhor, que era Jesus Cristo no Velho Testamento. Jesus Cristo havia nascido naquele momento, e um anjo aparece para trazer a mensagem. Esse é um anjo normal, talvez possa ter alguma hierarquia, porque é o que fala, né? Mas é um anjo normal no conceito do entendimento bíblico sobre o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor. E um anjo do Senhor desceu onde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então era um anjo, e após os anjos aparece uma multidão de anjos que cantam glória a Deus, versículo 14, né, de Lucas 2, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então há ali a glória de Deus desce junto àqueles homens humildes, o anjo do Senhor fala com eles, e outros anjos aparecem de forma expressiva, cuidando para que aquele anúncio fosse feito naquele contexto humilde. Outro contexto que nós temos aqui é o contexto religioso. Nesse contexto religioso aparecem 2 personagens,
Simeão e Ana. Qualquer crente tem mais informações que eu posso passar aqui, tanto sobre Simeão ou sobre Ana, apesar que Ana só tem 3 versículos na Bíblia que falam sobre ela, mas dá um histórico completo da vida dela, né? O Simeão, no versículo 26, ele fala que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele entendeu e recebeu essa revelação: olha, você vai viver até Cristo nascer. O Salvador que tem sido apregoado através dos profetas, você vai ver ele, depois você morrerá. Ele foi alguém que viveu para esperar Cristo nascer. E ele, de alguma forma, ele executou essa confiança de que isso iria acontecer. A expressão dele, quando ele fica sabendo que o menino vai para o templo e corre para lá, e as palavras que ele fala no cântico dele, expressa toda aquela alegria de Deus ter poupado ele até aquele momento, como também, talvez pelo cansaço da idade, talvez ele tenha pensado, né? Enfim, vou morrer, né? É normal você conversar com pessoas acima dos 90 anos e, em sua maioria, elas estão falando mais da morte do que da vida. Eu tenho um cliente, ele está com 92 anos e toda vez que ele perdeu a mulher recentemente, com 90 anos também, casado por 62 anos, então a vida dele ficou sem sentido. E não há o que anime ele de que não vamos morrer já, né? Mas ele fala: não, eu vou morrer, não enxergo, não consigo andar direito, não tenho minha mulher, é um vazio a minha vida, né? Que sentido tem viver? Tem uma tia também nos seus 90 e poucos anos, que é dramática, que é uma coisa: eu estou morrendo e não tem ninguém perto de mim. Cheguei lá, falei: você veio na hora certa, eu achei que eu ia morrer, estava lá no quintal para respirar, né? Mas depois ligo o radinho do falante dela e 2 horas sem respirar, porque ela não respira, porque se ela respirar, eu falo: tchau tia, então ela não respira, ela vai falando. É incrível como de um assunto já entra no outro, vai lá na frente, daí volta para pegar o outro caminho, da onde tinha parado aqui, né? E sem respirar aos 90 e poucos anos. Então, mas a introdução da conversa, o meio da conversa, o final da conversa é sempre: eu estou morrendo e não tem ninguém comigo. Meus parentes não vêm ver, né? Eu estou aqui, né? Mas você vem uma vez por ano, então não serve. Então eu fico pensando no Simeão, né? A hora que ele vê concretizada essa promessa que lhe era cabível, é quase que um respiro de alegria, né? Posso morrer a qualquer momento, posso ver mais 10 anos? Posso, se Deus assim o quiser, mas a minha tarefa está cumprida, porque eu iria ver o nascimento do Redentor. Então o Simeão, ele tem sua confiança bastante expressiva para nós. Ele, no cântico de louvor, ele expressa a grandeza e também finaliza com a profecia temível: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele já profetiza: olha, essa bênção, ela é mais do que bênção, mas é uma bênção com bastante sequelas, tanto para o povo judeu como para o restante do mundo. A outra personagem lá é Ana. Lucas 2,38 fala que: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Imagina uma velhinha lá na casa dela, porque as mulheres não tinham acesso ao templo,
Não, estou enganado, do Simeão é que vai da casa para lá, ela já morava lá, né? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E chegando naquela hora, possivelmente ela ficava muito tempo no templo, mas ela talvez tivesse a sua própria casa. E chegando naquela hora, na hora que ela chega, e talvez ainda pega o final ou o que Simeão está falando, né, ela tem um transbordamento também de alegria por aquele acontecimento, né? Ela tem o reconhecimento de que Jesus estava ali, e o que ela fez durante todo o tempo dela, que foi profetizar em relação à vinda do Salvador, agora ela faz isso na frente dele, profetiza e o adora como o Deus encarnado, reconheceu a Jesus como Salvador, e aqui o final fala que ela falava a todos a respeito do menino que trazia a redenção ali de Jerusalém. Então Ana, ela tem o seu reconhecimento e o seu testemunho. O contexto espiritual é um contexto que vai funcionar bem depois, né, do nascimento de Cristo, já na sua, quando ele é adulto, mas eu resolvi colocar ali que é João Batista. Há um encontro entre a mãe de Jesus e a mãe de João Batista, e nesse encontro o filho de Isabel, que é João Batista, ele estremece quando vê Maria chegando, pela força do que ela tem no ventre, que é Jesus Cristo. E há um diálogo entre as duas mães, e Isabel reconhece a salvação através do filho de Maria. Mas João, né, ele é a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele é concebido em meio a uma infertilidade de Zacarias e Isabel, que eles não podiam ter filhos, e também idade avançada, além de quando novos não podiam, né, eram inférteis, a idade já era um fator ruim para que eles tivessem filho. Ele nasce nesse contexto, é um contexto espiritual, é o Espírito Santo agindo para que isso acontecesse da mesma forma que agiu para que Jesus nascesse. Novo tempo, cumprimento de verdade das profecias do Antigo Testamento. Então em João Batista as profecias se cumprem pelo que já era do Velho Testamento, né? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E vem todo o cântico dele até o versículo 80, que diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E ele se torna o precursor de Cristo, ele se manifesta, começa a pregar, e em seguida vem Jesus Cristo. Além do contexto espiritual, temos também o contexto sobrenatural, que é os anjos e os magos. Lá em Mateus capítulo 2 diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente de Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos que estudavam as estrelas, eles hoje seria algo tipo astrônomos, cientistas que viviam do estudo de acontecimentos celestes. Nos nossos dias é difícil observarmos muitas estrelas, a não ser que acabe a energia, né? Alguns vão dizer: mas então não é tão difícil assim, acaba a energia toda hora, né? Mas acabou a energia na cidade toda, à noite é possível ver as estrelas. Ou ir caminhar comigo um dia à noite, acampar comigo, você vai ver muita estrela, né? Eu fiz uma caminhada na região de Águas da Prata, e o guia que nos levou
O rapaz parecia um dos magos aqui, ele explicava e ainda desenhava no céu o que ele falava. Ah, aquela lá é cão maior. Aí ele pegava um laser de grande alcance lá, e aí ele desenhava no céu, é cão por causa disso, o outro aqui, o cão maior, lá o cão menor, lá não sei o quê. E estava até cansando aquele negócio, né? Mas os magos estudaram isso a vida inteira, e eles leram um versículo na Bíblia que dizia que uma estrela ia preceder o rei de Israel. E na época deles, eles olhando, observando talvez todo dia o céu, quando vê, aparece a tal da estrela. O mecanismo que faz essa estrela aparecer cientificamente, você pode escolher o que quiser, junção de planetas, meteoro, qualquer coisa. Eu vou dizer que foi Deus recompensando o estudo deles para colocá-los no contexto do nascimento de Cristo, porque eles, além de conhecerem o céu, eles conheciam as escrituras que eles tiveram acesso na época. Hoje nós temos acesso à Bíblia de todas as formas, mas na época deles, na região que eles moravam, não era algo fácil para se chegar lá, mas eles conseguiram e estudaram. Então esse estudo deles é recompensado pelo Senhor das estrelas, que é o nosso Deus. Foi incomum aparecer uma estrela no céu, era um milagre, era um fato novo aquilo, mas foi extraordinário na terra, porque aquela estrela aparece lá na terra dos magos e vem conduzindo eles, mesmo que eles param com Herodes, a estrela para, eles saem, ela continua de novo, aí ela para e eles veem o Cristo nascido. Então é algo incomum nos céus, extraordinário na terra, porque ela faz parte do nascimento de Cristo. E foi uma alegria enorme para eles, tanto é que eles os presentearam. Não faz muito sentido para nós, né, por mais explicações que temos, o ouro, incenso e a mirra, mas para o contexto deles deve ser algo muito importante, principalmente como alguns estudiosos dizem, né, Jesus logo teve que fugir para o Egito. Aquele ouro pode ter sido que deu uma boa condição para essa fuga e estadia lá no Egito. O outro personagem que tem são as estrelas de Deus, que eu já falei, né, que são os anjos que aparecem para os pastores. Aparece tanto o anjo do Senhor como os anjos do Senhor. O anjo do Senhor fazendo a anunciação do nascimento de Cristo e os anjos do Senhor glorificando por aquele acontecimento. Então os magos e os anjos fazem parte desse acontecimento, né, desse contexto sobrenatural no nascimento de Cristo. E para fechar o nosso estudo aqui, consegui sobreviver à tosse. Obrigado, André, porque acho que você também ajudou um pouco aí, porque a aguinha e a pastilha foram a solução. Olha, continue a estudar a Bíblia e talvez você vai ver a vida de milhares de pessoas ou de muitas pessoas ao redor da manjedoura, do ministério de Cristo ou da vida do Messias. Não deixe de estudar a Bíblia. Uma prova de que estudando a Bíblia você fica bem próximo de Cristo. Não vou dizer que você vai chegar a Cristo, porque eu acredito que todos aqui já chegaram a Cristo pela salvação, mas você vai estar ou continuar, ou até mesmo se não está muito próximo, mesmo salvo, chegar próximo de Cristo. A prova é que os magos conseguiram isso. Eram pessoas totalmente atípicas para esse feito e eles chegaram próximo de Cristo, porque conheciam as Escrituras. O momento em que Jesus nasceu foi na plenitude do tempo. Todas as coisas acontecem porque Deus tem o seu tempo certo. E Ele pode usar qualquer circunstância, qualquer contexto para fazer isso. E dentro desse contexto, talvez você possa estar nele, né? Um contexto político, um contexto religioso, sobrenatural, né, que Ele usou para marcar o nascimento de Cristo, pode usar você num desses contextos hoje. Tenho grande dificuldade quando se fala em política, de um crente se candidatar a um cargo político. Porém, não tenho dificuldade do crente ser inserido na administração política depois
que já estão eleitos governantes ou comandantes de uma cidade ou estado. Se você tem capacidade, pode ser que Deus preparou você para estar num ambiente desse e ajudar com que as coisas sejam bem desenvolvidas. O Natal de Jesus, quando bem compreendido, é um dos maiores eventos, um tempo de adoração e de gratidão a Deus, porque nos trouxe poderosa salvação por meio de seu Filho. Então, se tem dificuldade com o Natal, se trouxe algum trauma, se tem alguma coisa no Natal que dificulta viver aquele momento, aquela época do ano, nunca se esqueça que mesmo sendo um evento extremamente comercial, né, até muito religioso, ele tem um contexto espiritual que é a salvação em Cristo Jesus, que é por causa desse acontecimento. Mas o Natal não é 25 de dezembro. Os ajustes de calendários por si só já dariam uma dificuldade de data, mas não faz diferença a data. Aproveite a data e fale do Salvador da data, Salvador que veio por causa dessa data. Se quiser usar o momento comercial, fazer as ceias de família, comprar presente, tudo bem, cada um com seus recursos. Mas o que é importante no Natal é um momento de adoração, gratidão a Deus pelo que Ele nos mandou e de expansão ou de pregação desse Evangelho. E por último, que tal levar outros ao Senhor a se render a Ele e adorá-lo, compartilhando a história de Jesus nessa perspectiva? Observe o Natal, ignore aquilo que você acha que é exagero. Eu vejo muito exagero, gosto de muita coisa do Natal, mas sei que tem muito exagero. Mas leve a mensagem do Natal, que é o nascimento de Cristo, que nos traz salvação. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vocês. Oi. Pode falar, Bela. E foi muito especial para nós ter a participação dos irmãos nessa fase. Agora casada, provavelmente eu vou me tornar membro da presbiteriana, mas eu gostaria de agradecer aos irmãos por esses, acho que são 10 anos que eu sou membro aqui, e todo o carinho, todo o cuidado, todo o acompanhamento desde pequenininho que vocês tiveram comigo. Eu sou muito grata a vocês. Muito obrigada. De nada, Isabela. Nós é que agradecemos. Eu acho que eu não vou deixar. É brincadeira. Nós que agradecemos a sua participação nesses anos todos aqui, que também nos ajuda no crescimento. E não vamos gostar de você, Pedro, porque você vai levar ele embora. Brincadeira. Mas como marido, faça isso mesmo. Tá? Você está correto. Darcy quer falar também? Vai embora também, presbiteriana? Não, aqui no final dos avisos, a Val tinha pedido para falar sobre os corações lá que estão sendo decorados. Eu esqueci. Então as irmãs que estão incumbidas de decorar, tem até quarta-feira, dia 6, para poder colocar, para ser montado pela Letícia. Okay? O coração que você vai preencher, escrever, não vai pôr o nome, porque não tem o nome. Se sair o nome, se você tiver escrito, depois você vai ficar sabendo o nome. O importante é colocar a caixinha. Tem que ser até dia 6, hein? Eleito presidente dos Estados Unidos, dia 5, dia 6 você vem ali. Põe na urna. Tá bom assim? Vamos orar então? Muito obrigado. O Darcy falou, o mel é R$30 é uma oferta missionária, né? Eu cumprimentei isso. Então você não vai dar os 30 para o Jonas, é para o missionário que o Jonas indicar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua mensagem, ó Deus, dentro do nascimento de Cristo, e pudemos observar no contexto desse estudo. Nos ajuda, ó Deus, a sermos sensíveis às situações que o Senhor pode nos usar, ao inserir-nos em algum contexto que Deus tem preparado, que nós tenhamos a sensibilidade de entender, e não só entender, mas sermos úteis dentro dessa causa. Obrigado a Deus querido por essa manhã, pelo tempo que tivemos aqui. Também pedimos pelo pastor que está em viagem, que o Senhor esteja abençoando ele também,
junto aos irmãos lá da igreja do Jardim Aeroporto. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.